Alta de Souza traz da espiritualidade suas belas mensagens. Arrependimento não basta. Nossa consciência pede reparação. Influência da educação religiosa na vida dos jovens. O papel missionário das mães de filhos deficientes. O amor a si mesmo é a base do amor que se dedica ao próximo. Caminho de Damasco permanece apenas com atividades virtuais. Ouvinte de Momento Espírita, muito bom dia. Hoje é domingo, 14 de março, verão de 2021. Agora são 11 horas e 38 minutos em Garça. Ouça e recomende Momento Espírita, que pode ser ouvido ao vivo pelo site da emissora, no endereço www.uniradio.com.br. E você ainda pode conhecer no todo ou em parte o conteúdo deste programa em qualquer outro horário, acessando o site do Centro Espírita Caminho de Damasco, o Facebook ou o YouTube. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões a fazer, mande o seu recado para o programa, por telefone ou pelo WhatsApp. Participe! Nossos contatos são os seguintes, todos os números com DDD 14. Telefone fixo aqui da rádio, 3471-0700. Celular, 981-792405 ou WhatsApp, 997-512397. Você ainda pode escrever para Momento Espírita, Rádio Universitária, endereço Avenida Doutor Labiene da Costa Machado, número 1725, CEP 17.400-000, Garça, São Paulo. Todo domingo sorteamos um livro entre as pessoas que nos ligam até o meio-dia para dizer que estão ouvindo o Momento Espírita. E hoje vamos sortear um exemplar do livro Laços da Vida, autoria do espírito Eugênio, recebido pela médium Tânia Oliveira. O cenário do romance é a França do século XIX, onde se desenrola uma trama envolvendo vários personagens que se conheceram em anterior encarnação. Publicada pela Lumen Editorial, esta obra já foi distribuída pelo Clube do Livro Espírita de Garça. Se você quer concorrer a um exemplar desse livro, Laços da Vida, ligue num desses telefones. Fixo 34710700, celular 981-792405 ou mande mensagem para o WhatsApp 997-512397. Repetimos todos os números com DDD 14. O comando sonoro desta edição fica por conta do João Vitor. Apresentação Juliane e Marco Antônio, com a participação da Sônia, e contamos com o Mares para atender o telefone. Momento Espírita, um tempo de paz. Prezada ouvinte, prezado ouvinte, neste mês de março, dedicado à mulher, vale lembrar uma figura ímpar da poesia brasileira, cuja vida foi de dedicação ao ideal da fraternidade, e que mesmo após esta vida ainda nos mandou da espiritualidade belos e significativos poemas pelo médium Chico Xavier. Falamos de Alta de Souza. Ela nasceu em 1876 no Rio Grande do Norte e desencarnou aos 25 anos. Apesar da vida muito curta na Terra, nesses poucos anos ela teve uma vida atribulada e sofrida. Ficou órfã aos 3 anos com a morte da mãe por tuberculose e no ano seguinte perdeu também o pai pela mesma doença. Durante a infância, Alta foi criada por sua avó materna em uma chácara no Recife, onde foi alfabetizada por professores particulares. Aos 11 anos, foi matriculada num colégio de freiras francesas, onde aprendeu francês, inglês, literatura, inclusive muita literatura religiosa, música e desenho. Leu os clássicos da literatura mundial. Quando tinha 12 anos, perdeu um irmão na explosão de um candeeiro. Aos 14 anos, foi acometida de tuberculose, pandemia que ceifou milhões de vidas no mundo, e teve que interromper seus estudos no colégio religioso, mas deu prosseguimento à sua formação intelectual como autodidata. Como católica, Alta de Souza era fiel aos seus princípios religiosos
e dedicou-se ao ensino de catecismo. Começou a escrever aos 16 anos, apesar da doença. Participou de um clube onde se recitavam poemas de grandes autores brasileiros. Por volta de 1895, conheceu um rapaz com quem namorou durante um ano e de quem foi obrigada a se separar por causa da tuberculose. Pouco depois, ele também viria a óbito, acometido da mesma doença. Esta frustração amorosa se tornaria o quinto fator marcante de sua obra, junto à religiosidade, à orfandade, à morte trágica de seu irmão e à tuberculose. A poetisa, então, encerrou seu primeiro livro de manuscritos, intitulado Dálias, que mais tarde seria publicado sob o título de Horto. Em 1936, a Academia Norte-Riograndense de Letras dedicou-lhe a poltrona 20 como reconhecimento à sua obra. Na primeira obra psicografada por Chico Xavier, Parnaso de Além-Túmulo, de 1932, Alta de Souza lá estava presente com seus sonetos, plenos de religiosidade e ternura, como este soneto, cujo título é Agora. Vamos ouvir. Agora, enquanto é hoje, eis que fulgura o teu santo momento de ajudar. Derrama em torno compassivo olhar, estende as mãos aos filhos da amargura. Repara, aqui e além a desventura caminha ao léu, sem pão, sem luz, sem lar. Acende o próprio amor, faze brilhar a tua fé tranquila, doce e pura. Agora, eis o minuto decisivo. Abre o teu coração ao Cristo vivo, não permitas que o tempo marche em vão. E ajudando e servindo sem cansaço, alcançarás, subindo passo a passo, a glória eterna da ressurreição. Neste soneto vemos o espírito altruísta da poetisa, que não conheceu pobreza material na última encarnação, mas que sofreu muito durante sua curta existência. Ela, que teve sua vida física desaparecendo tão cedo, aprendeu nesta última existência a valorizar, mais do que ninguém, o instante de agora. Agora é o momento que estamos vivendo, é a oportunidade de agir. Na verdade, é o único lapso de tempo que existe para cada um de nós. Os agoras que passaram não são mais agoras. O que se foi, não volta mais. O que ainda está por vir, quando acontecer, será o agora. Sobre a oportunidade do agora, Chico Xavier tem duas frases muito significativas sobre as quais gostaríamos de refletir novamente. Primeira, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Segunda frase do Chico, se tiver que amar, ame hoje. Se tiver que sorrir, sorria hoje. Se tiver que chorar, chore hoje. Pois o importante é viver hoje. O ontem já foi, e o amanhã talvez não venha. Alta de Souza nos concita a agir agora. Que não fiquemos adiando nosso compromisso com o próximo, até porque, no momento seguinte, poderemos ter perdido essa oportunidade e sofreremos por isso. Lembremos Jesus quando disse: reconcilia-te primeiro com seu adversário enquanto estás a caminho com ele. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezado ouvinte, aguardamos suas perguntas, comentários, críticas ou sugestões que nos ajudarão muito na elaboração deste programa. As perguntas formuladas no domingo serão respondidas em edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar para dar respostas melhores e mais bem fundamentadas.
E vamos então às questões deste domingo. Buscamos em nossos arquivos de Momento Espírita a seguinte pergunta, formulada por uma de nossas ouvintes. Podemos dizer que uma pessoa que fez muita coisa errada na vida, que enganou e prejudicou até pessoas de sua família, e que, na hora da morte, cercada de entes queridos e amigos que querem lhe trazer conforto, diz se arrepender de seus erros, dizendo aceitar Jesus, estará salva? Caro ouvinte, há quem entenda que salvação é ir para um céu de felicidade eterna ou para um paraíso de gozo infinito. E nesse caso acredita que apenas o fato de a pessoa se declarar arrependida nos seus últimos momentos de vida, prestes a partir, já seria o suficiente para obter esse tipo ideal de salvação. Do ponto de vista espírita, existe aí um grande equívoco, até porque ninguém está perdido. No entanto, o Espiritismo acredita na perfeição da justiça de Deus e entende que uma simples declaração de arrependimento não é propriamente a realização dessa justiça. Quando o sofrimento nos chega, todos nos arrependemos dos erros cometidos e dos prejuízos que causamos. Isso é natural. Por pior que tenha sido nossa conduta, nesses momentos cruciais da vida, nossa consciência moral fala mais alto e nos cobra arrependimento. Porém, só o arrependimento não muda o curso de nossa jornada após a morte. Por mais sincero que seja esse ato de arrependimento, ele não faz da gente uma pessoa melhor do que fomos até então. Milhões de pessoas no mundo todo estão se arrependendo de erros todos os dias, mas nem por isso elas deixam de cometê-los novamente, sinal de que não mudaram. Se a vida na Terra fosse uma única oportunidade de viver e se a salvação eterna dependesse apenas de um pequenino ato de conversão religiosa ou de uma palavra de arrependimento, a expressiva maioria da humanidade estaria perdida e a injustiça se teria feito para todas as demais. Não faz sentido que a vida seja uma só e com base nessa única vida seja decretado o nosso destino espiritual para sempre. O que seriam dos que morrem ainda criança, dos deficientes e doentes mentais, dos índios e dos bilhões em todo o mundo que jamais tomaram contato com qualquer noção religiosa? Segundo a visão espírita, o arrependimento em qualquer momento de nossa vida na Terra, não apenas no momento da morte, é um passo necessário para que o espírito, na sua longa jornada de muitas encarnações, comece a tomar outro rumo. Mas somente o ato de se arrepender não lhe garante uma mudança real na sua maneira de ser. No máximo, ela demonstra uma boa intenção e talvez uma nova disposição para começar a viver conforme as leis de Deus. Para que a nossa consciência fique bem consigo mesma, após o cometimento de um erro, é necessário corrigi-lo ou repará-lo, sem o que carregaremos para sempre o sentimento da culpa pelo mal que causamos aos outros. Contudo, caro ouvinte, como ainda trazemos muitas imperfeições conosco, cometer erros faz parte de nosso cotidiano. Se alguns já conseguiram superar uma boa parte de seus defeitos, arrependendo-se e corrigindo-se, outros ainda não são capazes de reconhecer que precisam melhorar mais ainda se quiserem ser realmente felizes. Aliás, todos os dias, desde a infância, cada um de nós tem sido solicitado a melhorar e em alguns aspectos até que já conseguimos. Mas o que não conseguirmos superar nesta vida, necessariamente pela lei da evolução, vamos ter que superar em outras. O Espiritismo, embora reconheça que em todas as épocas e em todos os povos tivemos grandes mestres espirituais, entende que Jesus é o que mais se destacou entre eles e o que nos deixou, de forma simples e direta, recomendações que devemos seguir nesta vida para o nosso próprio bem. Não existe milagre de conversão. Não vamos encontrar facilidade em melhorar, como não encontramos facilidade em fazer o bem. Em nosso estágio evolutivo, fazer o bem ainda é difícil,
mas podemos nos esforçar diariamente, arrependendo de pequenos erros praticados para corrigi-los em seguida. Não é Deus que nos julga, caro ouvinte, mas a sua lei, que está na intimidade de nosso ser, mandando-nos que nos amemos uns aos outros para que sejamos felizes. Deveríamos tratar de nos arrepender sempre que cometemos um erro, mesmo o menor erro, e em seguida tentar repará-lo. Isso nos aliviaria a consciência de culpa, inclusive nos ajudaria na hora da partida desta vida, porque estaríamos mais tranquilos e em paz conosco mesmos. No entanto, devemos saber que não será apenas a nossa promessa de melhorar que vai mudar o rumo de nossa existência. Depois da morte, vamos nos deparar com a grande realidade. E se estivermos arrependidos de verdade, com certeza nos prepararemos melhor para uma nova existência, a fim de corrigir nossas falhas perante aqueles que prejudicamos e aprendermos de fato a amar o semelhante, como Jesus ensinou. Li uma reportagem, disse o ouvinte Ronaldo, falando de uma pesquisa com jovens numa universidade. A preocupação era com o uso de drogas e álcool. A pesquisa estudou centenas de estudantes, tanto os que usavam drogas como os que não usavam, e ao final concluiu que a maioria dos estudantes que não usavam droga nem álcool tiveram educação religiosa quando criança, participando com seus pais de atividades e liturgias. Gostaria que falassem sobre isso. Parece que existem vários estudos nesse sentido, relacionando dependência de álcool e drogas em jovens com a forma como foram educados na infância. Nesse sentido, encontramos um estudo da doutora Michelle Porcher, da Universidade Chester, no Reino Unido. Os pesquisadores concluíram que uma infância religiosa contribui para que o futuro jovem não tenha comportamentos de risco e acrescenta que a religiosidade pode ser especialmente protetora durante o período de transição da adolescência à fase adulta. A pesquisa não se refere apenas ao fato de o jovem crer em Deus ou aceitar sua religião, mas ao fato de ter uma participação direta na vida religiosa, como celebrações, cultos, missas, etc. Esses pais não só participavam ativamente da religião que professavam, mas levavam ou estimulavam seus filhos a participar. Aliás, é assim que funciona a educação. A melhor forma de ensinar é promover um ensino ativo, principalmente na idade infantil. No meio espírita, por exemplo, a grande preocupação dos pais deveria ser de encaminhar, desde cedo, a criança para atividades de evangelização. Mas não somente isso. Os pais devem ser os primeiros a dar exemplo de religiosidade, não apenas participando de reuniões, estudos e palestras, mas procurando um meio de prestar serviços nas atividades sociais do centro. É muito fácil entender a importância da caridade. O difícil, porém, é colocar a caridade em ação. Para isso, os centros espíritas geralmente promovem uma série de atividades além do estudo da doutrina. Serviços é que não faltam, desde o atendimento espiritual a pessoas necessitadas de apoio, reconforto e orientação, até atividades sociais em favor de pessoas e famílias que passam por dificuldades financeiras. Esta fase de integração dos pais nas atividades do centro, porém, tem muito a ver com a educação que eles pretendem dar aos filhos. A caridade, no sentido amplo que o Espiritismo dá a essa palavra, não é apenas dar o pão material, mas, sobretudo, exercitar o amor no dia a dia, principalmente no seio da própria família. A criança que ouve falar de amor também precisa presenciar, dentro de casa, atitudes coerentes com o sentido amplo dessa palavra. Respeito, cooperação, tolerância e compreensão por parte dos adultos são atitudes que exercem influência nas crianças. É por meio delas que a criança encontra apoio moral nos pais e, adquirindo segurança e autodomínio, aprendem a respeitá-los e amá-los de verdade. Com o passar dos anos, elas também se integram cada vez mais nas atividades do centro, participando inclusive da mocidade espírita,
alimentam uma fé sólida e racional e aprendem a se preservar dos perigos a que muitas vezes se veem expostas no meio social. E atenção, você pode nos telefonar agora e concorrer ao livro Laços da Vida, autoria do espírito Eugênio, recebido pela médium Tânia Oliveira. Use os seguintes telefones: fixo 34710700, celular 981792405 e WhatsApp 997-512397, todos os números com DDD 14. Outra questão. Esta veio há algum tempo atrás de uma ouvinte que disse ter um filho com deficiências, hoje com quase 39 anos, completamente dependente dela para tudo. Mas também tem uma filha de 16 anos que não tem nenhum problema de saúde. Ela questiona como Deus pode permitir que uma pessoa nasça deficiente. Sem reconhecer a lei da reencarnação, realmente não poderíamos aceitar que Deus possa criar um filho, vamos dizer assim, completo, com o corpo perfeito, saúde e inteligência, e outro limitado e incapaz de prover a si próprio. A não ser que Deus não seja o que pensamos ser, bom, justo e misericordioso. A não ser que Deus não seja aquilo que Jesus ensinou. Como que um pai que nos ama, estamos nos referindo ao Pai de amor supremo, de suprema bondade e misericórdia, poderia fazer tanta diferença entre seus filhos se nós tivéssemos apenas uma vida e se, após essa vida, a nossa sorte estivesse definida para toda a eternidade? Deus governa o mundo através de suas leis. Ele não nos premia, tampouco nos castiga. Apenas nos dá a grande oportunidade de construirmos o próprio destino. Cada um de nós, no entanto, caminha em sua direção através das inúmeras reencarnações, num processo de aprendizado e aperfeiçoamento. A vida na Terra, portanto, é apenas um episódio na longa caminhada do espírito rumo à sua perfeição. Não estamos aqui por acaso, e não é por acaso que nascemos com este ou aquele problema, nesta ou naquela família, neste ou naquele povo. Cada um de nós tem uma história anterior a esta vida que determinou a condição em que nos encontramos agora. A doutrina espírita nos dá essa compreensão da vida e ela nos ajuda a aceitar com resignação, paciência e coragem determinados problemas que não vamos conseguir resolver nessa existência. Se adquirirmos essa compreensão de que temos inúmeras encarnações, vamos entender que estamos passando exatamente pelas condições que precisamos para caminhar em direção a Deus, ou seja, em busca de nossa felicidade. Podemos, ao longo dessas encarnações, passar pelas mais diferentes experiências, mais fáceis ou mais difíceis, mais prazerosas ou mais sofridas, dependendo das necessidades de cada um. Desse modo, tanto seu filho quanto sua filha não se acham nesta vida por mero acaso. Eles passam exatamente pela condição que melhor lhes atende às necessidades. Ele, o rapaz, profundamente limitado pelas condições do corpo, e ela, a jovem, com outro tipo de experiência. Nós não sabemos o que aconteceu antes desta existência para que seu filho viesse com essa limitação extrema, mas podemos deduzir que você, como mãe, veio nesta existência para cuidar dele, para ajudá-lo em seu caminho evolutivo a conquistar uma situação melhor no futuro. Com certeza, você assumiu esse compromisso sagrado com esse espírito a quem se afeiçoa e ama, para dar de você aquilo que você tem de mais precioso e divino, o amor de mãe. A vida é um encadeamento de atos que cometemos e de fatos que acontecem conosco, seguindo a lei de causa e efeito. Nada acontece por acaso. Deus é justo e a lei é a mesma para todos. Por isso mesmo, o fato de seu filho ter vindo nessas condições que você lamenta, não quer dizer que só ele, e não nós outros, conhece esse tipo de experiência.
Qualquer um de nós já pode ter nascido em situação semelhante em vidas anteriores. Não sabemos o que fizemos, o que passamos e o que ainda vamos passar em virtude de nossa conduta. Sabemos, no entanto, que toda experiência encarnatória será de grande valia para o nosso progresso espiritual. Isso, geralmente, nós perceberemos melhor depois que deixamos esta vida. Sobre a condição de seu filho, sugerimos que você reflita sobre estas palavras que Jesus proferiu no Sermão da Montanha. Se o teu olho direito é para ti causa de queda, arranca-o e lança-o para longe de ti, porque é melhor para ti que se perca um de teus membros do que todo o teu corpo seja lançado na fornalha. E se a tua mão direita é para ti causa de escândalo, corta e lança para longe de ti, porque é melhor que entres na vida sem um de teus membros do que todo o teu corpo se perca. E atenção, você ainda pode nos telefonar agora e concorrer ao livro Laços da Vida, autoria do Espírito Eugênio, recebido pela médium Tânia Oliveira. Repetindo os nossos telefones de contato: 3471-0700, telefone fixo, celular 981792405 e WhatsApp 997-512397, todos os números com DDD 14. Existem muitas coisas a que às vezes não. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Estudando a doutrina espírita, amar ao próximo e a si mesmo. Dentro da concepção espírita, quando falamos do bem e do mal, não estamos nos referindo apenas e tão somente ao bem ou ao mal que você pode fazer aos outros. Estamos falando também do bem e do mal que você pode fazer a si mesmo. Uma coisa está ligada à outra. A lei é para todos e em todas as circunstâncias. Neste sentido, respondendo à pergunta 633, os instrutores disseram a Kardec: quando comeis muito, isso vos faz mal. Pois bem, Deus é que vos dá a medida do que vos é necessário. Quando ultrapassais essa medida, sois punidos. É o mesmo em tudo. A lei natural traça ao homem o limite de suas necessidades, e quando ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Se o ser humano escutasse em todas as coisas essa voz que diz basta, evitaria a maior parte dos males dos quais acusa a natureza. É muito importante que analisemos esta resposta. Observe, no entanto, que a palavra punido, utilizada por Kardec nesta questão, não se refere ao sentido usual de punição ou castigo que geralmente utilizamos. Na verdade, Deus não pune ou castiga. A natureza não pune nem castiga. O termo, no entanto, foi usado no sentido de consequência inevitável do erro ou do abuso cometido. Comer mais que a conta, para qualquer um de nós, é um ato prejudicial à saúde que certamente vai trazer consequências desagradáveis no futuro. É isso que devemos entender e não como um castigo emanado da vontade de Deus. A natureza tem suas leis e essas leis se aplicam a qualquer situação. Não há exceção. Não se importa se, no caso, o guloso é uma pessoa de bem ou um indivíduo de má conduta.
o resultado é o mesmo, porque feriu os limites da lei natural. Mas o que mais nos interessa neste caso é mostrar que uma conduta que fere o limite da lei sempre tem como resposta da natureza um efeito danoso, e que por isso mesmo, toda vez que ultrapassamos esse limite em termos de convivência com as pessoas, não estamos prejudicando apenas essas pessoas, mas estamos nos prejudicando a nós mesmos. Eis porque Jesus, quando recomendou amar ao próximo como a si mesmo, estava dizendo que se não aprendermos a nos amar a nós mesmos, muito menos saberemos amar o próximo. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Você está ouvindo Momento Espírita, programa do Centro Espírita Caminho de Damasco, Grupo Espírita Fraternidade, que apresentamos todo domingo a partir das 11h30, aqui na Unirádio AM 1060 kHz. Aguardamos sua comunicação. Caminho de Damasco suspende passes e mantém apenas reuniões virtuais. E atenção, ouvintes, ante o quadro preocupante do avanço da pandemia e as medidas restritivas tomadas pelas autoridades, o Centro Espírita Caminho de Damasco continuará com todas as suas atividades presenciais suspensas, inclusive as reuniões de passe aos domingos. Sendo assim, não haverá aplicação de passe neste domingo e nas próximas semanas, até que a normalidade se restabeleça. Quanto ao mais, o centro continua apenas com atividades online, como já vinha realizando. Participe das atividades online. Entre no site do Caminho de Damasco e verifique lá as atividades de seu interesse. As palestras virtuais de segunda-feira, via YouTube e Facebook, continuam a ser apresentadas às 20 horas, para os que desejarem participar pelo site do Centro Espírita Caminho de Damasco. Amanhã teremos palestra apresentada por José Benevides Cavalcante sobre o tema Obediência e Resignação em Tempo de Pandemia. As reuniões virtuais de estudos espíritas acontecem na terça-feira, a partir do estudo da obra No Mundo Maior, de André Luiz, e na sexta-feira, com a leitura do livro Libertação, também de autoria de André Luiz. Livro para o mês de março. E atenção, para este mês de março, o Clube do Livro Espírita está encaminhando para cada um de seus associados um exemplar da obra Caminhos para a Vida, que acaba de ser lançado pela editora M. Autoria do Espírito Irmão Hamed, recebida pelo médium Marcelo Cortes, são mensagens de esclarecimento e orientação espiritual referentes aos momentos difíceis pelos quais a humanidade passa de tempos em tempos em provas e expiações coletivas, como é o caso da pandemia da Covid-19. Uma obra com tema atualíssimo para estudo e reflexão à luz dos princípios espíritas. Por R$ 18,00 apenas, você pode participar do Clube do Livro Espírita de Garça, recebendo mensalmente um novo lançamento em sua casa. Entre em contato com a Luciane pelo celular 988 13 0905 ou pelo e-mail clubedolivro@caminhodedamasco.org, informando nome, telefone e endereço de entrega. Lar Meimei. Há duas formas pelas quais você pode contribuir para os serviços do Lar Meimei, instituição de assistência e apoio à família. Você pode adquirir seus produtos, doces, temperos e artesanatos no próprio lar, já que o Cerejeiras Festival não acontecerá este ano, ou então fazendo doações de gêneros para a cesta básica ou doando produtos usados para o Bazar da Pechincha. Ligue 3471-0604 e fale com o Enio no horário comercial de segunda a sexta-feira. Biblioteca Batuíra. Atenção, ouvintes, a Biblioteca Batuíra continua fechada neste período de restrições. E como todo domingo, a Sônia, responsável pela biblioteca, deixa aqui uma mensagem para os nossos ouvintes. Vamos ouvi-la. Ao despertarmos a cada manhã, recebemos um presente de Deus, o presente de um novo dia. Que significado tem isso para nós? Um novo dia quer dizer uma nova oportunidade, um novo recomeço. Chico Xavier nos ensina
a aprender com os ponteiros do relógio que sempre caminham avante. Assim também deve ser a nossa vida. Não podemos estacionar nas dificuldades, nas mágoas, na rebeldia, pois, do contrário, o relógio de nossa vida também deixa de andar e passaremos a viver em um mar de total estagnação. E a estagnação, muitas vezes, produz miséria, doença e ignorância. Quando acordamos pela manhã, os ponteiros do relógio já avançaram em relação ao dia passado, convidando-nos também a avançarmos rumo ao crescimento que nos cabe em todos os setores de nossa existência. Um novo dia é o ensejo de retomar sonhos, reiniciar projetos, restaurar amizades e afetos, experimentar novos caminhos. É Deus, cheio de esperança em nós, dizendo-nos para irmos adiante apesar do passado de sombras e amarguras, desencantos e aflições. Aproveitemos esse recomeço para também nos renovarmos virando as páginas tristes do calendário de nossa vida. Não traga o ontem para o hoje. Entreguemos nosso coração ferido para os dias que já se foram. Para dar as boas-vindas ao novo dia, é preciso se despedir do dia velho. Pense e esteja decidido a deixar no chão do tempo tudo aquilo que não pode mais ser mudado. Deus lhe deu o presente mais valioso que você já recebeu em sua existência. Ele lhe deu o tesouro do tempo para que você o aproveite e escreva com atitudes positivas a sua história de felicidade. O minuto de quem chega à vitória é o mesmo minuto de quem experimenta o fracasso. Vamos dar corda no relógio de nossa vida? Minutos com Chico Xavier, de José Carlos de Luca, editora Intelitera, enriqueçam sua vida de paz e luz. Uma semana ótima e até domingo próximo. E passamos agora ao sorteio do livro que anunciamos no início desta edição, entre os ouvintes que nos telefonaram ou mandaram sua mensagem. Trata-se do livro Laços da Vida, autoria do Espírito Eugênio, recebido pela médium Tânia Oliveira. E atenção, que o livro sai para o nosso ouvinte Carlos Meirelles, residente aqui em Garça. Parabéns a você, Carlos. Venha retirar o seu livro aqui na portaria da Rádio Universitária a partir de amanhã e até a próxima sexta-feira no horário comercial. Pedimos aos sorteados que não deixem de pegar o seu livro logo na primeira semana. Caso contrário, perderão direito ao livro, que será sorteado novamente no próximo programa. Caros ouvintes, agradecemos a sua respeitosa atenção e desejamos a todos um bom domingo e uma excelente semana, prometendo um novo encontro para o próximo domingo, às 11h30, aqui na Unirádio. E neste encerramento, ficamos com mais uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar
sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.